eu vou falar a respeito do que a gente vai fazer em relação à dieta. Aqui não é nada calculado, não tem nada que precisa fazer todo santo dia tal coisa, né? O intuito desse desafio é que a gente gere conhecimento, é que vocês entendam para que serve cada coisa, para que assim consiga levar isso pro resto da vida. O que eu vou falar para vocês aqui é o que eu falo no consultório para todos os pacientes, tá? Então, quem já passou comigo aí que tá no desafio sabe, e isso é essencial para que se aprenda a fazer uma dieta que não é dieta, é novo estilo de vida. A intenção é realmente ser um estilo de vida. Se a gente pensa em dieta, dor, sofrimento, tem começo, meio e fim. E a intenção não é ter começo, meio e fim. A intenção é que vocês levem isso pro resto da vida, tá? Então, olha, como o intuito de todo mundo que tá no desafio é perda de gordura, então é o seguinte, ó. Quando a gente pensa em perda de gordura, a gente não pode pensar só em caloria. Eu vi algumas pessoas que postam, ai, de manhã eu comi só um queijinho branco, eu comi uma tangerina, eu comi, né? E na verdade, assim, ó, se a gente fosse pensar só em caloria, podia dar qualquer coisa pra vocês comerem, né? Aí dava tantas calorias e parava de comer, ou quanto menos caloria, mais magra a pessoa é. Por que que seria, por exemplo, uma pessoa que... eu acredito que com vocês isso pode acontecer, nossa, eu como tão pouco e não emagreço, né? Porque o nosso corpo, quando ele também está em excesso de restrição, quando ele está em muita restrição, ele tende a se proteger, é um sistema de defesa do nosso corpo, né? Então ele tende a se proteger, então o que acontece? A gente acaba reduzindo o nosso metabolismo, e aí ele segura aquilo lá, e aí parece que as coisas não andam, é isso que acontece, tá? Então muitas vezes eu tenho que aumentar a quantidade de comida dos pacientes, para que eles consigam emagrecer, acreditem se quiser, né? Então, vamos lá, ó, eu vou explicar para vocês como que funciona. A gente precisa de uma distribuição correta de carboidrato, proteína e gordura. Então, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou explicar o que é cada um e como que a gente vai englobar isso, né, no cardápio de vocês. Então, assim, ó, o que é carboidrato? É tudo que for massa, pão, arroz, macarrão, fruta, tapioca, tá? Só que o que muda isso? Índice glicêmico. Gente, essa é a chave do negócio. Quando a gente precisa perder gordura, a gente precisa focar em índice glicêmico dos alimentos. É quantidade e qualidade, tá? Então, assim, primeira coisa que quem quer perder gordura vai focar é em carboidrato. Mas não adianta reduzir carboidrato, olha, prestou atenção, né, no que eu acabei de falar. Redução de carboidratos não é arrancar o carboidrato da tua vida, tá? A gente não precisa arrancar tudo. Todo o carboidrato da face da terra, né? O carboidrato existe, ele serve para alguma coisa. Então, a gente não vai arrancar todo o carboidrato da vida de vocês, tá? A gente precisa de quantidade suficiente, na hora certa, e a qualidade suficiente. Suficiente não, a melhor qualidade desse carboidrato, tá? Então, vamos lá. Qual que é a diferença, por exemplo, entre o pão branco e o pão integral? Não, é caloria. Se vocês forem perceber, muitas vezes a caloria do pão integral é até maior do que a do pão branco. Porém, a diferença é a velocidade que isso vai chegar na nossa corrente sanguínea, tá? Então, a velocidade é assim, ó, o pão branco, arroz branco, eles vão dar um pico. Então, o que vai acontecer? Eu vou ingerir e aquilo vai rápido para minha corrente sanguínea. E o que acontece com isso? Quando isso vai rápido para minha corrente sanguínea, eu tenho um pico de insulina. E a insulina é um hormônio anabólico. Então, assim, ele auxilia no ganho de massa muscular? Sim, mas ele também ele tem o poder de acumular bastante gordura. E esse é o ponto do negócio, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem esse pico de insulina, a gente tende a acumular mais gordura e fazer nossa glicose cair. Quando essa glicose cai, o que acontece? A tendência é a gente ter fome de novo. Então, olha, são duas coisas que são, né, a gente acumula mais gordura e tem fome de novo. Qual que é a tendência? Ter vontade de comer de novo e mais carboidrato, né? Então, quanto mais carboidrato a gente come, vocês já perceberam? Quanto mais carboidrato come, mais vontade tem de comer. Isso é real e é fisiológico. Claro que tem a questão mental, a gente vai falar disso depois. Mas tem questão fisiológica sim, isso é real, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a quantidade de carboidratos de índice glicêmico alto, que é o quê? Pão branco, arroz branco, fruta, gente, fruta. As frutas que a gente vai consumir é abacate, coco e frutas vermelhas, tá? Abacate e coco são fontes de gordura e frutas vermelhas têm índice glicêmico baixo. As outras a gente vai pelo menos reduzir. Não é, presta atenção, fruta não é um alimento ruim, tá? Ele só não favorece porque ele tem a mesma, o que eu acabei de explicar em relação ao pico de glicose, ele também vai ter, então não vai favorecer, tá? Então, pão branco, arroz branco, fruta, tapioca, doce, tudo que for de farinha branca.
tá? Então a gente vai reduzir ou a gente vai realmente conseguir ir eliminando isso, principalmente farinha branca da nossa vida, tá? Depois a gente vai aumentar a quantidade de proteína. Então o que é proteína? Tudo que for de origem animal. Então carne, frango, ovo, peixe, até whey protein, enfim, tudo que for, também soja, enfim, mas esse tipo de proteína vegetal, a gente procura não utilizar tanto porque tem outros fatores, depois eu explico pra vocês, mas principalmente esses aqui, a gente aumenta por quê? Porque aumenta a saciedade, vocês já devem ter escutado falar na dieta do Cano. A dieta do Cano dá muito certo no início e depois dá efeito rebote, porque só limita em proteína, e no nosso caso não, é uma reeducação alimentar. Então a gente aumenta a quantidade de proteína porque ela dá saciedade, porque ela aumenta a massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tiver, mais gordura o corpo gasta. Nosso corpo nos ajuda a queimar gordura, tá? E quando a gente digere a proteína, a gente tem muito mais, a gente tem um gasto maior, então ele tem um efeito térmico maior, tá? Então o que a gente vai colocar maior no prato de comida, por exemplo, de almoço e jantar? Sempre uma quantidade maior de proteína, carne, frango, ovo, peixe, tá? Depois, o que acontece? A gente reduziu a quantidade de carboidrato, né? Quando a gente reduz o carboidrato ele é uma fonte energética, não é? Só que a proteína a gente aumentou e ela não é uma fonte energética. A proteína a gente aumentou, mas ela é uma fonte construtora, ele constrói. Então, o que a gente precisa fazer? Aumentar uma outra fonte de energia, né? E que nesse caso são as gorduras boas, que é o quê? Castanhas em geral, azeite extra virgem, óleo de coco, abacate, ovo, pasta de amendoim, tá? Esse tipo de alimento a gente vai incluir na nossa dieta. Pra quê? Pra que o nosso corpo entenda que a gente precisa usar gordura como fonte de energia. Por quê? Porque o nosso corpo, ele usa carboidrato como fonte de energia primária. Se o tempo todo eu der carboidrato, quando que ele vai usar aquilo que está estocado na gente? É só pensar. Aí você olha o que você fez durante o seu dia inteiro, e aí vê lá, eu comi de manhã pão, aí daqui 3 horas eu comi uma fruta, daqui 3 horas eu comi arroz, aí depois 3 horas eu comi outra fruta, depois eu comi uma bolacha. O que é? Carboidrato, 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 carboidrato. O que vai acontecer com isso? O teu corpo tem glicose, glicose, glicose. Todo o tempo vai acontecer aquilo que eu acabei de explicar. E aí o teu corpo, aquilo que ele tá preso, ele vai ficar. Entende? Então a gente não consegue evoluir. Então eu preparei alguns materiais pra vocês, pra gente conseguir fazer isso direitinho. Então, com as informações que vocês tiverem, assista de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui, até isso entrar fixo. Gente, isso daqui vai mudar o conceito de vocês e muda o estilo de vida de todo mundo, tá? Eu explico isso aqui no consultório todo santo dia, umas 20 vezes, tá? Porque é isso que funciona. Você entende qual que é o conceito para você olhar pro prato e você saber, ou olhar antes de fazer o seu prato e você saber o que você deve colocar em maior ou menor quantidade. Isso faz toda a diferença em saciedade, né? Em relação a micronutrientes, né? Que é vitaminas e minerais. Isso faz toda a diferença. Então, olha, eu preparei para vocês um materialzinho, eu vou disponibilizar isso, eu vou colocar no WhatsApp e vou colocar também no Facebook, tá? Então, ó, isso aqui é da orientação nutricional. Então, o que tem aqui, ó? Os alimentos permitidos, olha, por que eu coloco entre aspas o permitido? Porque não existe nada que seja proibido, tá? Aqui no vermelho, o que seria proibido, são evitados, né? A gente sabe que isso aqui teria uma probabilidade melhor de constantemente dar certo, entende? Mas nada é proibido. Então, gente, presta atenção. Estou morrendo de vontade de comer uma coisa, sejam livres. É melhor você comer um pouquinho e você se saciar com aquilo e ponto, né? Do que você ficar acumulando aquela coisa ruim e aí chegar uma hora você fala, eu quero ser feliz, não aguento mais, larga tudo e come uma caixa inteira de chocolate. Entende? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que pensar, eu sou livre, tá? Eu sou livre. Não é porque eu comi um pedaço de bolo na festa de aniversário do meu marido, por exemplo, que eu acabei com a dieta inteira. Entende? Muito pelo contrário, eu tô vivendo, quanto mais preso a gente fica nisso, pensando que não pode, não pode, não pode. Então é assim, ó, o pensamento é o seguinte, eu não como porque eu não quero, não porque eu não posso. Eu não quero por quê? Porque eu tenho um objetivo, sei onde eu quero chegar, sei a velocidade que eu quero que isso chegue, tá? Então, eu não como porque eu não quero, não porque eu não posso, ponto, tá? Sejam livres. É claro, a gente tá num desafio, né? Vão ser proposto coisas que, né, ficar sem alguma coisa, enfim, mas pra vida da gente, a gente vai levar esse conceito, tá? Então, ó, aqui tem os alimentos permitidos, aqui tem os efeitos com moderação e aqui os evitados, tá? E aí eu vou disponibilizar isso pra vocês e aí o que vai acontecer? Eu vou colocar algumas orientações e vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou gravar um outro vídeo falando a respeito de... enfim, eu acho que é melhor eu falar algo agora, né? Que vocês já assistem solo. Quando a gente acorda, nosso corpo, ele tá mais suscetível a receber aquilo que a gente tá... dando pra ele, tá? Então, quando a gente acorda, o ideal é o quê? É que a gente coloque gordura boa e proteína.
tá? E que a gente não dê esse pico de glicose logo de cara. Por quê? Mesmo se for de índice glicêmico baixo logo quando a gente acorda. Tá? Por quê? Porque a tendência de você ter fome durante o dia é maior. Então a gente evita isso, a gente dá mais saciedade. Então, proteína e gordura boa, elas nos dão mais saciedade, tá? Então a gente foca nisso aqui. Por que todo mundo... Por que eu prescrevo muito ovo? Por que as pessoas comem muito ovo? Justamente por causa disso. Experimentem comer ovo de manhã pra ver a saciedade que dá. Muita gente torce o nariz, enfim, né? É cultural do brasileiro que a gente coma pão com manteiga e café com leite de manhã, tá? Mas, pelo amor de Deus, gente, não vamos tomar café com açúcar logo cedo. Acordou. O pico de glicose maior que existe é o do açúcar, é a própria glicose. Se você já acorda e toma um café, já subiu de cara, já foi tudo, entende? Então vai ser com certeza algo que vai te prejudicar no seu resultado, tá? Então, eu vou postar isso aqui pra vocês, né? Vocês vão me mandando as dúvidas, eu gravo outro vídeo se for necessário, eu vou colocar esse aqui pra vocês. Tem esse aqui, que depois também por outro desafio, que eu vou colocar lá pra vocês, que é uma lista de substituição low carb, tá? E eu vou também colocar lá pra vocês isso aqui, ó, que é um registro alimentar simplificado. Então, esse aqui, ó, eu vou gravar um vídeo pra explicar pra vocês ele específico, tá bom? Então, gente, em relação à dieta, é isso. Eu vou colocar algumas especificações escritas também ali, mas o que a gente vai fazer no geral, tá? Acordou? Gordura boa e proteína. Entre uma refeição e a outra, evitem carboidrato, tá? Então, evitem. O que a gente vai fazer na hora do almoço? A gente coloca assim um carboidrato de índice glicêmico mais baixo. Então, o quê? Batata doce ou arroz integral, tá? De preferência um desses dois, ou mandioca, inhame, mandioquinha, enfim, tá? De carboidrato. Coloca uma quantidade legal de proteína, né? Azeite na comida, salada, legumes. Lembrando que legumes não é nada que nasça debaixo da terra. Eles são tubérculos, na verdade, entende? Então, eles são substituídos por arroz. Então, a gente vai para outros tipos de legumes, tipo abobrinha, chuchu, né? Enfim, eu vou mandar a lista de substituição do consultório, eu vou mandar também para vocês. Eu não ia fazer isso, não, mas eu vou fazer sim, tá? Porque vocês vão saber o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, e isso tá tudo listado, tá? Então, na hora do almoço, é refeição completa, é refeição normal. Gente, não tenham medo de comer, tá? Não tenham medo de comer. Não comer não emagrece, não funciona, tá? A gente precisa comer, tá? Precisa comer. Então, assim, ó, eu vou pegar uma quantidade considerável de uma proteína, 2 pedaços de frango, de carne magra, enfim, tá? De peixe, 2, 3 ovos, enfim. Eu quero saciedade, tá? Vocês têm que sentir saciedade, tá? Então, depois... sentir necessidade de comer depois, come entre uma refeição e a outra. Castanha, qualquer tipo de castanha, mix de castanha, tá? Ovo, abacate, né? Pasta de amendoim, tá? Evitem entre uma refeição e a outra consumir carboidrato, né? E no jantar é a mesma coisa. Gente, não é proibido comer carboidrato no jantar, principalmente se você treina próximo, tá? Então, não é porque se eu comi carboidrato à noite que eu vou engordar. Isso, na verdade, é o geral, né? A quantidade de distribuição que eu consigo no geral. Então, não é porque se eu restringir carboidrato e à noite eu comi um pouco de carboidrato, acabei com tudo, pelo amor de Deus. Não, tá? O problema é, quando a gente dorme, a gente não para com o metabolismo inteiro. Ele dá uma reduzida porque você tá em estado de repouso, não tem a parte de atividade. Porém, o seu corpo continua funcionando tudo, tá? Então, eu vou gravar outro vídeo falando a respeito de pré-treino e pós-treino. No geral, é isso, tá? Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, mas aprendam isso. Aprenda a quantidade, o carboidrato, a proteína, a gordura. Isso faz toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam tudo direitinho. Não entenderam alguma coisa, manda lá no grupo, tá? Manda lá pra mim. Coloca lá as dúvidas, se necessário. Eu gravo um outro vídeo pra falar todas as dúvidas pra vocês, tá bom? Então, gente, um beijão e até logo.